No começo de tudo, antes de mergulharmos nas ruínas de guerra, quero pedir a você que está ouvindo, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada história que contamos aqui é construída com suor, coragem e memória de combatentes que viveram o inimaginável. Apoiar o canal é a melhor forma de manter viva a chama dessas narrativas militares. E agora, ajuste seu fone, respire fundo e venha comigo nessa missão, porque hoje você conhecerá a força de uma combatente que enfrentou não apenas inimigos, mas a própria sombra da guerra, uma mulher que não pediu aplausos, mas mereceu cada medalha. Uma guerreira que sobreviveu onde muitos caíram, e que, mesmo em meio ao caos, nunca deixou de lutar pela honra. Entre ruínas e silêncio, a voz dela ecoa até hoje, e é essa voz que você vai ouvir agora. Prepare-se, porque a jornada está apenas começando. Nada será fácil daqui em diante. E cada decisão será uma ferida gravada na história. Ela se chamava Helena Duarte, capitã das Forças Aéreas, e já havia visto mais combates do que poderia contar. Suas mãos, firmes no manche do caça, escondiam cicatrizes que não estavam na pele, mas na alma. O motor rugia como uma fera, pronto para mais uma missão. A base ecoava sons metálicos de botas, ordens rápidas e alarmes de prontidão. Cada soldado sabia que o dia podia ser o último. E Helena também sabia, mas não demonstrava medo. O olhar dela era frio, calculista, mas havia uma chama de esperança que não se apagava. Era essa chama que fazia sua equipe acreditar nela. Eram tempos em que não bastava pilotar. Era preciso sobreviver, resistir, liderar e, acima de tudo, não vacilar diante do inimigo. Helena jamais vacilava. Naquele dia específico, a missão parecia simples demais. Reconhecimento aéreo sobre uma região devastada, ruínas espalhadas onde antes havia cidades vivas. A guerra havia transformado escolas em destroços, ruas em trincheiras, lares em crateras. Sobrevoar aquelas paisagens era como voar sobre fantasmas. Cada prédio destruído parecia sussurrar nomes que ninguém mais lembrava. Helena sabia que por trás do silêncio podia se esconder o perigo. O inimigo nunca anunciava sua presença. E quando o surge era rápida, brutal e devastador, ela respirou fundo antes da decolagem. Seus olhos fixos no horizonte procuravam algo além da fumaça. Procuravam respostas. Mas o céu, como sempre, estava cheio de perguntas. E perguntas não salvam vidas. O caça cortou o céu como uma lâmina, deixando atrás de si apenas rastros finos de fumaça. Helena mantinha a comunicação limpa, sem espaço para distrações. A copiloto, Tenente Clara, relatava números e sinais de radar. A confiança entre as duas era quase telepática. Sabiam quando falar e quando o silêncio era a arma mais poderosa. Na cabine, cada luz piscando era um lembrete de que o destino estava em constante equilíbrio. Uma falha, um erro, e o abismo os engolia. Mas elas não temiam. Era rotina, era guerra, e era nesse terreno instável que aprendiam a ser mais fortes, mais rápidas e, sobretudo, mais humanas em meio à desumanidade. O rádio chiou com ordens da base, setor leste, monitorar sinais não identificados. Helena respondeu com voz firme, sem hesitar. Seus dedos ajustaram os controles. Mudando a rota, Clara aumentou a vigilância nos sensores, olhos atentos em cada pixel que surgia na tela. O silêncio no cockpit parecia pesado, quase sufocante. Cada segundo era uma eternidade. E cada eternidade podia ser a diferença entre viver e morrer. Lá embaixo, os escombros da cidade serviam como testemunhas mudas da tragédia. Helena não desviava o olhar, mas sentia o peso da memória. Ali, entre as ruínas, estavam os motivos pelos quais lutava. Não era apenas contra soldados inimigos, era contra a ideia de que tudo aquilo fosse em vão. E essa ideia, para ela, era inaceitável. De repente, Clara detectou um eco estranho no radar. Um ponto solitário, movendo-se de forma errática, como se brincasse de se esconder. Helena estreitou os olhos. Ajustando o visor, o horizonte parecia calmo, mas a calma era enganosa. Ela sabia disso. Estamos sendo observadas, murmurou Clara. Helena não respondeu. Apenas aumentou a altitude, tentando ganhar vantagem. O vento assobiava contra a fuselagem, vibrando como um aviso. E então, por um instante, Helena pensou ter visto algo, uma sombra entre as nuvens, tão rápida que quase se confundia com o próprio céu. Mas às vezes, no combate, o quase é o suficiente para saber que a morte está próxima. E aquela sombra não era amiga. A tensão aumentava a cada minuto. Clara verificava o radar sem parar. Enquanto Helena buscava sinais no horizonte, o inimigo estava lá. Em algum lugar podia ser um caça furtivo, podia ser uma armadilha, podia ser o prenúncio de algo maior. Mas não se revelava.
Essa ausência era mais aterrorizante do que o confronto direto. No silêncio, o medo tentava abrir espaço, mas Helena não dava essa brecha. Seu foco era absoluto. Ela ajustou o rádio e informou a base sobre o contato suspeito. A resposta foi curta e seca. Continue monitorando. Não, engaje sem confirmação. Ordens assim podiam custar vidas. E ela sabia disso melhor do que ninguém. Céu começava a escurecer. As sombras das nuvens criavam formas estranhas, quase humanas. Era como se os fantasmas da guerra dançassem sobre elas. Helena mantém o curso, mas a sensação de estar sendo seguida era sufocante. O radar oscilava, sumia, reaparecia, o inimigo sabia se esconder, e fazia isso com maestria. Clara tentava manter a calma, mas sua respiração denunciava o peso da tensão. Helena manteve a voz estável, como quem acalma um soldado no meio do fogo cruzado. Era isso que ela fazia melhor, transformar caos em controle. E enquanto o inimigo não se mostrava, ela traçava mentalmente rotas de fuga e ataque. O jogo de xadrez nos céus havia começado. E ela não tinha a intenção de perder. O motor rugia mais alto, como se também pressentisse o confronto iminente. Helena apertou os controles, mantendo o caça em plena potência. O horizonte à frente parecia inofensivo, mas sua experiência dizia o contrário. Atrás de cada silêncio, sempre havia uma explosão esperando, e quando a explosão chegava, ninguém estava preparado de verdade. Ela fechou os olhos por um segundo, ouvindo o som do vento. O vento sempre carregava sinais, como um velho aliado, invisível. E naquele momento, o vento parecia dizer: não confie. Helena abriu os olhos e viu de novo a sombra. Agora mais próxima, mais ousada, mais clara, o inimigo estava ali, esperando o instante certo. E ela sabia. Esse instante estava chegando. A guerra nunca perdoa quem pisca. O inimigo finalmente se mostrou, surgindo entre as nuvens como uma flecha fantasma. Seus movimentos eram precisos, ágeis, quase predatórios. Helena ajustou o visor, confirmando o que já suspeitava. Um caça de última geração. Silencioso, invisível, letal. Clara prendeu a respiração, suas mãos apertando os comandos auxiliares. O radar enlouquecia, sinalizando aproximações rápidas e desaparecimentos súbitos. Era como lutar contra uma sombra com lâminas ou inimigo não. Apenas queria derrubar. Queria brincar com elas. E cada segundo de espera era como um nó se apertando na garganta. Helena manteve a voz firme, ordenando calma. Asterisk. Se o inimigo queria testar os nervos, teria resposta. E essa resposta viria carregada de fogo pork-na-quelle. Céu, não havia espaço para hesitação. O rádio crepitou com ordens urgentes da base. Engaje se necessário. Prioridade máxima. Era o sinal que Helena precisava. Ela acelerou, mergulhando em direção ao horizonte como um raio. O caça-inimigo reagiu, surgindo de cima, em posição dominante. O som dos motores rasgava os céus. Um trovão metálico em meio às nuvens. Clara gritava coordenadas, apontando ângulos e distâncias. O combate aéreo havia começado, sem volta, sem trégua. Helena puxou manobras arriscadas, invertendo giros e mergulhos bruscos. O estômago de Clara se revirava, mas sua voz não falhava às rajadas inimigas. Corteramo Ahar, faiscando atrás da cauda do caça, Helena respondeu com contra-ataques. Disparos calculados, quase cirúrgicos. O céu virou um campo de morte em frações de segundos, e cada fração podia decidir o destino das duas. Enquanto manobrava, Helena sentia a pressão esmagando seu corpo. A gravidade parecia querer arrancá-la da cabine. Mas ela não cedia, não piscava, não perdia o foco. Os olhos fixos no visor, os dedos firmes no gatilho. Clara gritava: 3 horas, 3 horas! Helena girou, bruscamente, evitando o impacto por centímetros. O inimigo parecia prever cada movimento, como se fosse um reflexo delas. E essa sensação era ainda mais sufocante a cada ataque. A cada mergulho, parecia não haver saída. Mas era nesse tipo de beco sem saída que Helena encontrava soluções. Ela não acreditava em impossíveis. Sabia que todo inimigo, por mais forte, tinha uma falha, e jurava que iria encontrá-la. O combate se estendeu por longos minutos, que pareciam horas. O suor escorria pelo rosto de Helena, mas sua mente continuava fria. O inimigo disparou mísseis. Forçando manobras desesperadas, Clara ativou contramedidas, liberando iscas que explodiam em chamas pelo céu. A noite foi iluminada por clarões, que lembravam estrelas morrendo, e em meio ao caos, o som metálico dos alarmes preenchia a cabine. Cada alerta era uma sentença de morte. Se não fosse respondida a tempo, Helena respirou fundo, buscando um instante de clareza no meio da loucura. Seus olhos captaram algo, um padrão nos ataques. O inimigo repetiu uma rota,
como se confiasse demais em sua própria superioridade. E confiança demais em combate é fraqueza. Ela sorriu, quase imperceptível. E Clara percebeu. Você encontrou. Helena mergulhou em silêncio, fingindo vulnerabilidade. Deixou o inimigo acreditar que tinha vantagem. Caça-adversário desceu como um predador em ataque final. Mas era isso que Helena queria. Clara prendeu a respiração, sentindo o estômago gelar. No último segundo, Helena girou em rotação máxima, escapando por baixo. O inimigo não esperava por essa manobra. Sua rota de ataque ficou exposta. Aberta, sem defesa, era o momento exato. A brecha perfeita. Helena disparou sem hesitar. Rajadas cortando o céu em linhas de fogo. O impacto atingiu a asa do inimigo, lançando destroços no ar. O rugido da explosão ecoou como um trovão de vitória. Mas a batalha estava longe do fim. O inimigo mancou, mas não caiu. Seus movimentos ficaram mais instáveis, mais agressivos, mais desesperados. O animal ferido, pronto para arrastar todos consigo, Helena sabia que isso o tornava ainda mais perigoso. Clara monitorava cada alerta. Sua voz firme apesar do medo. A adrenalina parecia incendiar as veias dentro da cabine. Céu virou uma arena de gladiadores invisíveis. Cada curva, cada mergulho, era um golpe trocado. As chamas da asa inimiga iluminavam o espaço ao redor. E, ainda assim, ele resistia, persistia, atacava. Helena ajustou os controles, preparando a próxima jogada. Ela não deixaria que aquele fantasma sobrevivesse. E muito menos que levasse sua equipe junto. O rádio da base voltou a chiar. Quebrando. Relatórios, Helena respondeu com frieza. Em combate ativo sem previsão de retorno. A resposta da torre foi apenas silêncio. Um silêncio carregado de medo. Eles sabiam o risco que ela corria. Sabiam que podiam nunca mais ouvir sua voz. Mas para Helena, cada combate era mais do que sobrevivência. Era justiça. Era honra. Era a promessa de que os escombros em terra não seriam esquecidos. Ela acelerou ainda mais. Empurrando o caça até o limite da máquina, o inimigo tentou reagir, mas sua asa danificada o atrasava. O som da fuselagem tremendo ecoava pela cabine. Helena sabia. Era hora de decidir o destino da luta. E não havia espaço para erro. No auge do combate, Clara gritou: "Míssil!" O alerta soou em uníssono, iluminando a cabine em vermelho. O coração de Helena disparou, mas seus movimentos foram frios. Ela girou, mergulhou, disparou contramedidas em sequência. As explosões tomaram o céu, luzes ofuscantes que quase cegavam. O caça vibrou violentamente, mas resistiu. O míssil passou raspando, deixando atrás de si uma trilha de morte. Clara respirava rápido, tentando recuperar o fôlego. Helena não piscou, já preparando a resposta. O inimigo mostrara sua carta final. E ela estava pronta para virar o jogo. No meio das ruínas aéreas de fogo e fumaça, a vitória começava a tomar forma, mas ainda não estava garantida. Helena alinhou o caça, mirando com precisão calculada. O inimigo, ferido, tentava fugir entre as nuvens, mas fugir também era uma forma de derrota. E Helena não aceitava deixar inimigos soltos para caçar outros amanhã. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a puxar o gatilho da própria alma. Seu dedo pressionou o comando, e o míssil partiu, rasgando o céu como um raio certeiro. Clara fechou os olhos por um instante, esperando o impacto. A explosão iluminou as nuvens em um clarão branco e vermelho. Destroços caíram como estrelas cadentes em direção à terra devastada. Helena manteve o olhar fixo, sem comemorar, sem sorrir, porque cada vitória na guerra também era uma perda, e aquela perda ainda ecoaria em seus pesadelos. O céu estava em silêncio, mas não era paz. Era um silêncio carregado, pesado, como o eco de uma batalha que ainda queimava na memória. Clara tremia. Olhando os destroços que caíam como chamas apagadas, Helena mantinha as mãos firmes no manche, como se ainda estivesse em combate. Seu coração pulsava forte, mas seus olhos estavam serenos. Ela sabia que a vitória tinha um preço. E esse preço sempre vinha na forma de cicatrizes invisíveis. O rádio da base chamou, pedindo posição. Clara respondeu. A voz ainda trêmula, mas clara. Helena não. Tirava os olhos do horizonte, porque sabia que atrás de cada nuvem podia haver outro inimigo. E na guerra, baixar a guarda era o mesmo que assinar a própria sentença. Ela respirou fundo. Voltando o foco à missão, a base comemorava, mas Helena não celebrava. Para ela, não havia glória em abater vidas, apenas necessidade. E essa necessidade corroía a alma como ferrugem. Clara olhou para a comandante e percebeu o peso em seus olhos. Era um olhar que carregava lembranças de batalhas antigas, de perdas irreparáveis, mas também era um olhar de ferro, inquebrável. Helena não lutava por medalhas, nem por reconhecimento.
Ela lutava por quem não podia mais lutar. Cada voo era uma promessa silenciosa aos que ficaram no chão. E promessas são fardos que nunca se apagam. O silêncio dentro da cabine era tão forte quanto o barulho da batalha, mas era um silêncio cheio de significados, e apenas quem vive a guerra consegue entender. Ao se aproximarem da base, a torre liberou o pouso imediato. O avião tremia, marcado pelo combate cada run-home, cada pedaço danificada. Era prova de sobrevivência. Os técnicos aguardavam no solo, correndo para receber o caça. Helena reduziu a velocidade, tocando a pista com firmeza. O impacto das rodas no asfalto soou como um trovão libertador. Clara respirou fundo. Lágrimas discretas escorrendo em seu rosto estavam de volta, mas não intactas. Helena manteve a postura, desligando os sistemas 1A. Do lado de fora, os soldados aplaudiam, gritando seus nomes, mas para ela, aqueles aplausos eram apenas ruído distante. O que importava mesmo era estar viva e continuar pronta para o próximo combate. No hangar, a tensão ainda era palpável. Helena retirou o capacete, revelando o rosto marcado pelo suor e exaustão. Clara desceu atrás dela, os olhos ainda arregalados pela intensidade da luta. Os superiores se aproximaram, exaltando o feito heróico, mas Helena apenas acenou em silêncio, recusando qualquer discurso. Ela não precisava de palavras para explicar o que havia acontecido na mente dela. Tudo ainda estava em câmera lenta. Cada disparo, cada mergulho, cada explosão era como se o combate continuasse dentro dela. E talvez nunca acabasse. Clara observava sua comandante em silêncio, tentando entender, mas só o tempo ensina o peso da guerra. E o tempo, para Helena, já havia ensinado demais. Enquanto os relatórios eram preenchidos, Helena se afastou. Precisava de ar, de espaço, de um momento longe do barulho. Caminhou até a beira da pista, olhando o céu noturno. As estrelas brilhavam indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Era sempre assim. O mundo seguia, mesmo com a guerra. Clara se aproximou, ainda em silêncio. Respeitando o espaço da comandante, Helena fechou os olhos por alguns segundos, respirando fundo. Naquele instante, não era uma soldado, não era uma piloto. Era apenas uma mulher, tentando carregar os fantasmas da guerra, mas fantasmas nunca se deixam carregar em silêncio. Eles falam, gritam, lembram, e ela sabia que teria de ouvi-los por muito tempo. Talvez pelo resto da vida. Na manhã seguinte, a guerra não havia acabado. Novas missões surgiam. Novas ameaças se aproximavam. Helena sabia que seria convocada novamente, e sabia também que recusas não existiam para ela. A guerra não dá tempo para curar feridas, apenas para lutar de novo. Clara encontrou revisando o avião. Como se nada tivesse acontecido. Era impressionante a frieza com que Helena se recompunha, mas por dentro, cada batalha deixava marcas invisíveis. Marcas que ninguém conseguia apagar. Clara tentou sorrir, dizendo que estavam vivas. Helena respondeu, com o olhar firme, está viva, é só o começo. E voltou ao trabalho. As ordens da base confirmaram. O inimigo voltaria em breve. Era apenas questão de tempo. As defesas estavam em alerta máximo. Todos aguardavam o próximo movimento. Helena recebeu as instruções em silêncio, sem contestar. Medo não fazia parte de sua postura. Mas Clara podia sentir o peso da tensão no ar. O hangar parecia um coração pulsando, prestes a explodir. Cada piloto sabia que podia ser a última decolagem, mas também sabiam que essa era a função deles. Helena ajustou o uniforme, prendendo os cabelos em um coque firme. A cada gesto, ela parecia se transformar em outra pessoa. Não, apenas uma mulher, mas uma combatente feita de aço. Quando subiu novamente na cabine, Clara hesitou, queria perguntar algo. Queria entender como Helena conseguia suportar tudo aquilo, mas antes que falasse, Helena respondeu sem olhar. Você aprende a não sentir. Essas palavras gelaram o coração da copiloto, mas ao mesmo tempo, mostraram o preço da guerra, um preço que não se media em sangue, mas em humanidade perdida. O motor rugiu, engolindo qualquer espaço para reflexão. O caça voltou a ganhar vida, vibrando como uma fera enjaulada. A pista à frente era o caminho inevitável, e o horizonte voltava a chamá-las para a batalha. Helena respirou fundo, ajustou os controles, e sem olhar para trás, avançou. Porque na guerra, não há pausa, só a luta, até o fim. Entre ruínas e honra encontrou seu desfecho. Um desfecho que não era paz, mas continuidade. Helena não era heroína por abater inimigos. Era heroína por se manter de pé, mesmo com o peso de todos eles nos ombros. Clara entendia isso agora. E sabia que sua comandante era feita de algo que não se ensina. Algo que só nasce nas cinzas da guerra. O público que nos assiste. Lembrem-se, essa é apenas uma história, mas refletida em muitas vidas reais. Então, se você chegou até aqui,
inscreva-se no canal e deixe o like. Sua participação fortalece essa missão de contar memórias que não podem ser esquecidas. A guerra cria ruínas, mas também revela honras escondidas. E essas honras, vividas por combatentes como Helena, ecoam para sempre. Até o próximo voo.